Há 2.500 anos, um escriba grego descreveu uma incrível lista de maravilhas. O que é visto com o olhar da mente, disse ele, nunca poderá ser destruído. Até hoje, essa lista mágica ainda assombra o mundo moderno. As 7 maravilhas do mundo. Incrivelmente, as pessoas ainda contam esta linda antiguidade como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A ponte Golden Gate, um pouco enferrujada agora e com mais de meio século, ainda assim é considerada melhor. É considerada simplesmente maravilhosa. Simplesmente o melhor. Bárbaro, não é? Disso que trata esta série. Se trata da maravilha. Não é sobre 7 coisas, coisas antigas que não existem mais. Não são pedras e ossos. É sobre a arqueologia da maravilha. Olhem para esta ponte. Tem 50 anos agora e com certeza não é a maior, mas ainda é colocada na lista em primeiro lugar, às vezes, das 7 maravilhas do mundo moderno. E por que isso? Eu acho que é porque ela encarna certas qualidades que nós admiramos tanto hoje em dia. Os grandes arcos falam de luta, da tensão, do sonho humano, das realizações humanas. É disso que tratam as 7 maravilhas. Foram inventadas num momento particular da história. Era uma época em que o homem estava olhando em torno dele, olhando através de seu mundo. Não pensando no que ele poderia fazer pelos deuses, mas o que ele poderia fazer por si mesmo. As 7 maravilhas é uma lista de maravilhas do homem. E elas sempre vão permanecer, assim como um símbolo, por exemplo, do poder do homem na Terra. Então, aqueles prédios, aquelas coisas antigas que quase não existem, passam por nossa sociedade. Estão em nossas cidades, em nossa imagem corporal, na imagem que temos de nós mesmos. De tudo que existe, desde a face de Deus até o corpo de Jane Fonda. Então, o que eram exatamente estas 7 coisas maravilhosas? O colosso que se erguia sobre a ilha mediterrânea de Rhodes. O grande templo construído em Éfeso, na Ásia Menor. A tumba imponente da cidade litorânea, o primeiro mausoléu do mundo. O farol chamado de Faros, para guiar os barcos ao porto egípcio de Alexandria. A enorme estátua de Zeus, rei dos deuses da Grécia, em marfim e ouro. E no longínquo Eufrates, os famosos jardins suspensos da Babilônia. E sempre, para a eternidade, em todas as listas das maravilhas, as pirâmides do Egito, os mais antigos e mais preciosos prédios de pedra já construídos. Ecos dessas coisas antigas ainda estão dentro de nossas cidades. Em São Francisco, uma pirâmide fica dentro da linha de terremoto. A torre do relógio nas docas foram inspiradas pelo antigo faraó. Um hotel
Está cheio de imagens de jardins suspensos construídos muito longe nas planícies do Iraque, para agradar uma rainha estrangeira. Da cidade do Cabo a Las Vegas, todas as cidades modernas têm suas próprias maravilhas. As 7 maravilhas antigas ainda são partes do que uma cidade é. Então, onde e quando foi que esta extraordinária lista viu pela primeira vez a luz do dia? Heidelberg, na Alemanha, tem a resposta. 5 séculos atrás, a graciosa cidadezinha continha um tesouro extraordinário. A maior coleção de livros antigos que o Ocidente jamais conhecera. A maioria sumiu hoje em dia. Tudo foi esfacelado. Mas ainda sobram algumas joias conservadas aqui na biblioteca da universidade. Isso é incrível. Este é apenas um dos milhares de livros que já contiveram a maior parte da sabedoria ocidental. Sabe, minhas primeiras lembranças de infância das 7 maravilhas são de estar sentado com meus avós, olhando um livro. Eu devia ter esse tamanho. Era um dicionário e no meio dele tinha umas lindas fotos antigas amareladas. As 7 maravilhas do mundo. Esta é a minha primeira lembrança das 7 maravilhas. Aquele livro é a primeira lembrança de todos, das 7 maravilhas. Sem aquele livro, não teríamos as 7 maravilhas. É claro, aquele livro não é tão velho como a lista que contém. Esse livro tem apenas 1000 anos e veio para a Europa na bagagem de um cardeal. Ele rolou pelo continente de 300 a 400 anos e acabou aqui na Universidade de Heidelberg. Agora é tão precioso que você tem que usar luvas e máscara para olhá-lo. Então vamos nós. As 7 maravilhas do mundo. Na verdade, as maravilhas são apenas um dos 14 textos deste livro. Vejam, é o começo de nosso texto. Filo Bizantíneo sobre as 7 maravilhas. Olha, aqui está a introdução. Aqui nós temos os cabeçalhos dos capítulos. Aqui está o primeiro, sobre os jardins suspensos. Aqui está o segundo, sobre as pirâmides. Aqui está o terceiro, sobre a grande estátua de Zeus olímpico. E Fídias, o nome de Fídias, o escultor. Vamos voltar ao início dessas maravilhas de novo. Veja as primeiras linhas do livro. Ele está nos dizendo que todos tinham ouvido falar das 7 maravilhas, mas ninguém as tinha visto porque, para tanto, você teria que fazer uma grande viagem. Tinha que ir para a terra de Suma, para a terra dos egípcios, e tinha que ir para a Grécia. Então, vamos começar a viagem até as praias do Mediterrâneo Oriental. Estamos zarpando do porto de Halicarnasso, lar de uma das 7 maravilhas, atravessando o Mediterrâneo em direção a muitas outras. Sabe, as 7 maravilhas são um pouco como fábulas de marinheiro. Algumas delas são coisas muito conhecidas em portos muito usados. Outras estão nas lembranças mágicas, místicas, deturpadas, de coisas que ninguém viu realmente. O tipo de coisa que mantém os viajantes viajando. Esta é a autoestrada do mundo antigo. Não há muitas estradas e as que existiam eram muito ruins. Então, as 7 maravilhas são uma história sobre as coisas do mar, na autoestrada do oceano, e se explica melhor no mapa do mar. Vejam, vou desenhar um mapa maravilhoso. Aqui, a Grécia e suas 3 pontas. Você dá a volta até o Mar Negro. Aqui está a Turquia, dá uma volta para baixo, ao longo da costa sul do Mediterrâneo até o Egito.
Então, assim que você faz este mapa, as 7 maravilhas começam a fazer algum sentido. Não são apenas 7 coisas. Comecem ali Carnaço, de onde acabamos de sair, certo? O lar do mausoléu. E quando a lista foi feita, o mausoléu tinha 100 anos de idade. Desenhamos um círculo de uns 100 quilômetros de cada lado disso e temos mais uma das 7 maravilhas, o grande templo de Ártemis, em Éfeso. Temos mais uma das 7 maravilhas ao sul, o grande colosso de Rhodes. Dava para vê-lo do mar, estava numa ilha. Então, apenas 800 quilômetros distante, você chegaria ao porto de Alexandria e o farol, o Faros, que era mais uma das maravilhas. As outras 3, bem, elas são bem interessantes também. Se você olhar nos mapas, são como uma aula de história. Elas contam alguma coisa sobre o mundo antigo, do mundo mais antigo, que estava ao lado de rios. Se você pensar no grande rio Eufrates, o coração do mundo antigo correndo por aqui, aqui está a Babilônia, uma dessas fábulas de marinheiro que ninguém nunca viu. E no Nilo, no Egito, as pirâmides. E na Grécia, onde 2 rios se encontram, Olímpia, o coração da antiga Grécia, o lugar onde essa estátua ficava, uma das 7 maravilhas que parecia simbolizar a própria nação grega antiga. É para lá que estamos navegando, direto para o coração da Grécia antiga. Visitar o grande Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo, foi planejado como um drama esplêndido. Visitar o Paternon em Atenas ainda tem um quê de primeiro ato de um drama. Fídias, o escultor, trabalhou aqui antes de fazer o Zeus. Aqui, ele fez seu ensaio geral para a estátua final, imponente. Como seu drama funcionou? Bem, nada foi tão simples como parece. Ao chegarmos a uma curva sutil dos degraus do templo, dá uma dignidade e força adicionais ao prédio. E existem outros truques também, todos trabalhando para produzir o mesmo efeito. O resultado final surpreendente, e esse é o primeiro ato do drama, é que este grande templo te deixa à vontade. Parece sorrir para você. Acho que a coisa mais bonita sobre o Paternon é sua escala e não o tamanho. Ele não sobrepuja você como as 7 maravilhas fariam. Ele te envolve. De alguma forma, ele te enobrece e faz você se sentir maior, como se você estivesse andando com os deuses. E mantém você humano. E as próprias pedras são lindas, foram cortadas como joias. Elas são quentes ao sol e translúcidas como pele humana. Dentro do Paternon ficava o segundo ato. A enorme estátua de Fídias, de Atena, feita 10 anos antes dele fazer o Zeus. Era tão alta quanto o guindaste do restaurador. Mas, no entanto, não sobrou nada. Mas para ver algo da mágica de Fídias, para ver o segundo ato do drama, você tem que ir a outro lugar. Para a cidade que eles chamam de Atenas do Sul, para Nashville, Tennessee. Esse era o truque, então. Esta era a surpresa que Fídias inventou para os visitantes que vinham ver a grande Atena e seus Zeus de marfim e ouro. É um truque de escala, e parece claramente nesta reconstrução. Aquela estátua em cima da mão de Atena é do tamanho de uma pessoa. Primeiro, você é acalmado e relaxado pelo exterior do templo. Então você é empurrado para a escuridão da incerteza, para a presença assustadora de uma deusa enorme e imponente. É um lance de puro teatro usado por Fídias para criar um estado de reverência, medo, fé e assombro em torno de suas estátuas. A julgar por sua fama antiga, o lugar onde o truque funcionou melhor foi no templo de Zeus, em Olímpia, no sul da Grécia. Os atletas dos antigos Jogos Olímpicos iam para o estádio por esse caminho de arcos.
Os gregos competiram aqui durante 1.300 anos ou mais. Os Jogos Sagrados de Zeus. Estas pegadas marcam o lugar onde a estátua do vencedor ficava. 3.000 delas juntavam-se em torno dos altares e templos ao poderoso Zeus. As colunas marcam os prédios da antiga Vila Olímpica. Aqui, os atletas e espectadores faziam oferendas juntos e ele subia os degraus do templo de Zeus para ver uma das maravilhas do mundo. Este era o coração da cultura deles, a maior figura dos gregos antigos. A pele de Zeus era feita de placas de marfim, seu cabelo de ouro. Atrás dela estava o véu sagrado que foi saqueado do Templo de Jerusalém. E na frente dela, uma enorme piscina rasa de azeite de oliva, refletindo a luz. E por todo aquele tempo, a estátua permaneceu. Os homens vinham e poliam o marfim e um grupo especiais de homens chamados de polidores de Fídias. A estátua era muito amada. Um visitante disse: "Posso informar as medidas desta estátua, mas não seu efeito." Outro visitante, filho de Bizâncio, que escreveu sobre as 7 maravilhas, disse que as outras 6 maravilhas nós honramos, mas Zeus nós veneramos. Por quê? Por que esta estátua gerava uma emoção tão profunda? Bem, a resposta estava em seu rosto, seu lindo rosto de marfim polido. Fídias, segundo um crítico, nos deu a face de Deus. Ele acrescentou a religião. E é claro, Fídias fez seu Deus na imagem de um homem. E assim fazendo um novo Deus, ele fez um novo homem. E nenhum artista pode alcançar mais do que isso. A estátua se perdeu. Mas, incrivelmente, a oficina onde ela foi feita ainda existe. Uma sala forte, cujas paredes imensas protegiam a tonelada de ouro que os artífices usaram para fazer a estátua. E as grandes quantidades de presas de marfim também. Aqui, podemos ver o perfeccionismo de Fídias. Sua oficina foi construída precisamente no mesmo ângulo em relação ao sol do templo. Fídias podia ver exatamente como a luz da porta do templo iria incidir na estátua. Aqui, então, ele provavelmente planejou aquela piscina de óleo para refletir a luz no rosto da estátua. A oficina tinha exatamente o mesmo tamanho da sala do templo. Com precisão, Fídias planejou a incrível mudança de escala em torno de Zeus. Tanto cuidado, tanta perfeição. O pequeno museu ao lado de Olímpia tem uma caixa inteira da escavação do estúdio de Fídias. E isso pertencia a Fídias. Tem uma pequena xícara que tem gravado embaixo: "Eu pertenço a Fídias." É a xícara de café dele. Quanto ao resto, bem, estes são os materiais e ferramentas que produziram uma das 7 maravilhas do mundo. Vejam, aqui está o marfim e o osso que era a pele da grande estátua. Dá para notar as marcas de serrote nelas, e estes eram os cinzéis e furadeiras que cortaram o marfim e o furaram até que ficasse plano e se prendesse na madeira. Este pequeno martelo é muito interessante. É um martelo de joalheiro. Era usado para trabalhar o ouro. Estes moldes no fundo ou foram usados para montar o ouro na forma exata que desejavam, ou talvez para esticar o marfim. Os gregos antigos tinham um jeito misterioso de esticar e dobrar o marfim. Quando os visitantes vêm aqui e olham esta caixa, acho que a coisa que mais os impressiona é a pequenez dos materiais. É a pequenez das ferramentas. É muito estranho. A maior estátua inteira do mundo, feita com essas ferramentas minúsculas. A verdade é que são equipamentos de joalheria. A maior estátua do mundo foi feita como uma joia. O final veio com os cristãos. No século IV,
Os Jogos Olímpicos de Zeus foram encerrados por ordens dos imperadores cristãos. O estúdio de Fídias foi transformado em igreja. A velha Grécia acabara. O grande templo já havia tombado. Suas colunas balançaram num terremoto. Suas pedras foram saqueadas para construir uma fortaleza contra os invasores bárbaros. Com o mundo clássico sendo abandonado, os rios locais se encheram de sedimentos amarelos. E foi isso que protegeu as ruínas de Olímpia, preservando as ferramentas e a xícara de Fídias para nós. A grande estátua de Zeus tinha sido carregada, levada para Istambul, ou Constantinopla, como era chamada. No tempo dos primeiros imperadores católicos, a cidade do Golden Horn tinha uma das coleções de arte mais extraordinárias que o mundo já tinha visto. Este círculo de tijolos marca a entrada no palácio do devoto cristão eunuco Louses. Ele comandou o fechamento dos templos. Ele colecionava esculturas pagãs e as expunha em seu palácio. O maior prêmio de todos ficava no final do corredor. Uma estátua de Zeus de 800 anos. Ela ficava ali no nicho, como no fundo de uma igreja, tão alto como aquelas árvores. Aqui ficou por 60 anos, mais ou menos. Então, foi destruída numa revolta na cidade. De certa forma, ainda está aqui até hoje, porque a grande face do Zeus de Fídias se tornou a face de Cristo onipotente para a Igreja Oriental. Esta é a pequena igreja de São Xavier, em Kora, Istambul. Um dos mais belos monumentos bizantinos que sobreviveu. Uma caixa de joias teológica. E aqui está o grande Zeus em suas paredes. Zeus é Cristo, 1000 anos depois que o marfim original virou cinzas no palácio de Louses. Lá está São Pedro segurando as chaves do paraíso. Ele sempre é mostrado assim, como um homem de rosto amedrontado. Cabelos longos e crespos e uma barba curta e loira. Agora, vejam São Paulo. Ele sempre é mostrado assim, completamente diferente. Pouco cabelo, testa pronunciada, barba longa e desordenada e um grande nariz de gancho. Qualquer um que viesse à igreja saberia quem eles eram apenas pela forma tradicional de retratá-los. Agora, olhem para cima, sentado em seu trono, o Zeus olímpico, como Cristo. Como é que um deus pagão chegou a assumir a própria imagem de Cristo? Bem, para começar, o Zeus olímpico do Palácio de Louses era uma coisa maravilhosa por si só. E, por outro lado, a mesma estátua já tinha assumido a imagem de divindade suprema durante quase 1000 anos. Baco, deus do vinho, e Afrodite, a deusa do amor, vão dissolver os seus membros, diz o antigo poeta. Assim como sua única filha, a Gota. Sabe, deitado aqui nesse lindo banho turco, que é um descendente direto das saunas gregas e romanas, não posso deixar de pensar como as pessoas não se parecem nada com as esculturas gregas. Mesmo assim, aquela ideia das esculturas gregas e romanas, representando de alguma forma o ideal de beleza física, ainda está em nós hoje. Está muito longe da verdade. Há pouco tempo houve um projeto de pesquisa que comparou as medidas de milhares de soldados italianos e gregos.
E eles foram comparados às estátuas clássicas. E adivinha só, eles não tinham nada a ver. Então, se você está nas terras mediterrâneas e vê mulheres que trabalharam na lavoura a vida toda, elas se parecem mais com Rosana do que com Madonna. Mesmo assim, a ideia dentro de nós, que existia uma figura clássica tentando sair, ainda é muito forte na ginástica aeróbica, nos regimes e tudo mais. Então, de onde foi que saiu esse incrível ideal de beleza clássica e por que ele ainda está conosco? A resposta curta é claro, é a cultura grega. Suas imagens antigas ainda estão vivas em nós. Os escultores, como Fídias, fixaram a imagem básica do corpo como estátuas como a de Zeus. Nos séculos que se seguiram, a escultura se tornou mais animada, o que muitos ocidentais poderiam chamar de mais natural. As esculturas de mulheres assumiam olhares e poses que até hoje em dia são chamados de sexy. E os homens assumiam ações como na vida. Colocado na entrada do porto, o lendário Colosso, a outra estátua das 7 maravilhas, se tornou uma imagem famosa devido ao seu novo tipo móvel de escultura. Acima de tudo, esta era uma imagem criada por artistas que trabalhavam nos retratos de um único homem, Alexandre o Grande. Vejam a ruga da testa de Alexandre. É bem real ou não? Como se ele tivesse franzido a testa. O cabelo também, parece que o vento está batendo nele. E está todo despenteado, como cabelo de verdade. E sua face também. Venha até aqui e olhe direito. Você vai ver que o escultor fez 4 movimentos diferentes através do rosto. Um para o bochecho, um para o nariz, um para a boca, outro para o queixo. E muito interessado na pele, esse cara. Ele está interessado na pele, se esticando sobre o músculo. Você tem a sensação de que se uma mosca pousasse nesse mármore, ele tremia. Alexandre mudou a história. Por isso, esse novo tipo de escultura é tão apropriado. Ele mudou a história quando marchou da Macedônia até a Índia. Ele priorizou os assuntos humanos. Houve um tempo quando se dizia, antes ou depois da conquista de Alexandre, Alexandre se tornou um homem de destino no tempo. Um homem de destino, é claro, como uma imagem. Não é uma cópia de carne e osso. Como Hitler tinha Leni Riefenstahl, como Garbo tinha Hollywood, então Alexandre tinha seu fazedor de imagem. Ele tinha um escultor de corte chamado Lisippos, e ele inventou a primeira imagem do homem como herói. Fez muito por Alexandre. Uma coisa que ele fez foi pegar as curvas sutis da escultura grega e abusar delas. Você pode ver nesses torsos, eles vão para baixo, as pernas atravessam. É um homem real de força e vigor. Esse músculo aqui mostra que Alexandre era um poderoso lançador. Foi acentuado para grudar na coxa, mas a maior coisa que ele fez foi diminuir o tamanho tradicional da cabeça grega, que era normalmente proporcional ao corpo, numa razão de 7 ou 8 para 1. Lisippos fazia 10 para 1. A cabeça de Alexandre ficou menor. Ele acabou parecendo mais um jogador de futebol americano ou um Schwarzenegger. Lisippos caprichou mesmo foi no rosto. E ele criou um herói moderno. Esse cara podia ir direto para os filmes ou não? É uma história muito estranha como esse visual em particular apareceu. Por quê? Porque o verdadeiro Alexandre tinha cabelo comprido mesmo, mas era baixo e meio surdo. Como estava cercado por seus cortesãos, sua pose típica era de se esforçar para ouvir o que estavam falando dele. O que Lisippos fez, o criador de ícones clássicos, foi transformar esses defeitos em poses heróicas para que os alongamentos, as viradas, se tornassem uma pose como se ele estivesse dirigindo exércitos. E é claro, isso fazia com que a boca torcesse um pouco e abrisse um pouco. O que Lisippos fez para nós aqui foi realmente a primeira imagem de um astro.
Partes disso sobrevivem em cada foto de astro, de Byron a Brando até o morto James Dean. O que movia os artistas antigos enquanto criavam as primeiras imagens dos heróis modernos? Quando mostravam Alexandre lutando, cavalgando e caçando. Quando eles fundem o Colosso de Rhodes, que afinal de contas foi feito por um pupilo de Lisípos e que não passava de uma propaganda de 33 metros do mais novo homem. Vá para as grandes cidades orientais construídas pelos generais de Alexandre e seus sucessores, feitas numa era helenística, e vão entrar no mundo das 7 maravilhas. Ande por essas mesmas grandes cidades e vai andar pelas mentes dos primeiros povos modernos. Estou indo pela estrada de Pérgamo, uma das maiores cidades do Oriente helenístico. Estas cidades eram completamente incríveis. Entre outros tesouros, elas tinham exemplos de todas as 7 maravilhas, de estátuas de colossos, a tumba dos fundadores. Pérgamo, no caso específico do farol, não precisava dele, é claro. Nem estava perto do mar. Mas tinha sua própria maravilha tecnológica, que era um sistema de canos de 53 quilômetros que trazia a água gelada do topo das montanhas para o coração da cidade. Era uma verdadeira maravilha tecnológica. Isso aqui é apenas parte do escoamento. Foi um rio que eles desviaram. E olha, tem o nome do oleiro. Ainda está aqui no cano. Então, esse helenismo, esta era do helenismo, as pessoas não dão muito valor a ela, nem a palavra helenismo. É pejorativa, significa mais ou menos que nem os gregos. Mas pensa na história antiga. Normalmente nos dizem que o princípio do mundo moderno começa no período clássico. Com isso, falo de 2 coisas. Por um lado, significa os gregos antigos sábios como corujas em suas lindas togas brancas, construindo o Partenon, tendo lindos pensamentos e geralmente rodando pelas ilhas da Grécia. Por outro lado, algumas centenas de anos depois, os romanos aparecem muito mais interessantes, muito cruéis, adoravam dar uma festa e jogavam até alguns cristãos para os leões. Entre essas 2 prioridades, no entanto, está o helenismo. E este é realmente o coração das 7 maravilhas. O helenismo é a primeira idade moderna. As 7 maravilhas, afinal, são uma gama de aspirações e conquistas e de imaginações humanas. Essa era helenística é a primeira de economia monetária. Foi a era que deu a Roma o seu ímpeto e começo. E viria também no Oriente, depois de algumas centenas de anos, o nascimento do cristianismo. A grande riqueza da cidade de Pérgamo podia ser vista a 80 quilômetros de distância na planície. Era uma grande coluna de fumaça negra que saía do meio desse edifício. Este era o grande altar de Pérgamo, o lugar onde todos os animais eram abatidos para a população comer. A fumaça, é claro, eram seus ossos e nervos sendo queimados, oferecidos nos altares dos deuses, e a fumaça subia séculos após séculos sobre a cidade consumidora. O altar não existe mais. Foi arrancado do morro de Pérgamo, na Turquia, em 1870 por um engenheiro de estrada de ferro alemão e levado para a Europa. Isso, então, foi o que eles reconstruíram em Berlim. Eles começaram a fazer isso mais ou menos 180 anos antes de Cristo. Se tivesse sido 50 anos antes, certamente seria uma das 7 maravilhas, muito famoso. Como está, só foi acabar na Bíblia como o trono de Satã. É claro que é isso que as pessoas vêm ver. O magnífico friso que seguia em torno de todo o prédio. Ele conta uma história. Conta a história de como os deuses, essas figuras maravilhosas, implacáveis e autoritárias, lutaram contra os gigantes que costumavam mandar no mundo e venceram. Os gigantes são perdedores, estão contorcidos, estão em agonia. São realmente a raiz da arte moderna, tudo de Francis Bacon até Robocop.
E alguns se parecem com esse homem. Olhe para ele. É Alexandre. Sua cabeça está meio virada, sua boca um pouco aberta, o cabelo desarrumado. Ele é um herói humano preso nas mãos dos deuses e ele está sofrendo. Aqui, o mundo que fez as 7 maravilhas não está listando suas conquistas, apenas nos contando do esforço brutal para conquistar. Parece que você está numa arena romana observando gladiadores e animais selvagens se matando. Os nervos estão no limite máximo. Os drapeados escorrem em torno das figuras como fogo. Aqui está Hélios, o mesmo deus do Colosso, levando com furor sua carruagem através do céu. O Colosso de Rhodes ficava em algum lugar entre esse furor e a imagem de Zeus esculpidas por Fídias. Como seria de verdade? No mar escreveu Filhos Bizâncio. No mar está a ilha de Rhodes que o sol trouxe para a luz. Aqui, dizem os antigos escribas, ficava o grande colosso, o segundo sol, face a face com o primeiro. Foi feito em 280 a.C. pelo escultor Caras, um dos pupilos de Lisipos. Embora tenha caído depois de apenas 60 anos, dizem que as ruínas eram tão impressionantes quanto ele. Finalmente, a estátua caída foi quebrada por soldados árabes e vendida na Síria como sucata. Nos tempos modernos, ninguém viu traço dela. Acadêmicos clássicos dizem que estátuas como as do Colosso normalmente ficavam ao lado de um templo. Em Rhodes, o templo de Hélios ficava em cima de um monte no meio da cidade, mas não encontraram nenhum traço do Colosso lá. Mas eles descobriram uma única pista vital. Muralhas enormes da época do Colosso, indo da cidade e descendo para o porto. Isso prova que os portos de Rhodes são muito artificiais. Quer dizer que a figura colossal pode ter sido construída no final dessa muralha do porto, assim como em outros portos antigos feitos pelo homem. O Colosso não poderia estar colocado na entrada do porto, como mostram as figuras. Teria que ter 400 metros de altura para isso. E nem o metal, nem a pedra de uma estátua gigante dessas poderia aguentar uma pressão dessas ou a força dos ventos de inverno. Hoje, a fortaleza medieval de San Nicolas fica no final da muralha do porto. Metade dela é feita de alvenaria antiga. Sabe, a coisa mais interessante nesta pequena fortaleza são esses blocos de mármore. Se você olhar para eles bem de perto, vai ver que foram a princípio cortados por escultores gregos antigos do tempo do Colosso de Rhodes. É claro, o povo medieval os recolheram e os reusaram por toda parte. Este aqui, por exemplo, tinha um grande buraco nele para receber as tábuas de uma ponte. Mas a coisa mais interessante desses blocos é que eles não são quadrados. Eles são segmentos de um círculo de 17 metros e cada um deles tem uma curva bem sutil. Então, 17 metros é a dimensão exata desta pequena torre no centro da fortaleza. Então, o que está parecendo que aconteceu aqui é que o povo medieval pegou um prédio antigo, talvez construído desde as fundações, e jogaram todas essas pedras antigas em cima. Estas pedras podem ser fragmentos da própria base do Colosso de Rhodes. Qual era a aparência do Colosso verdadeiro? E como ele foi feito? Filo, que viveu na época em que o Colosso estava ainda em pé, diz que foi construído com uma casa. Fragmentos de outras estátuas gigantes,
mostram que elas eram construídas com tanta técnica como os Zeus de Fídias, pedaço por pedaço, com estruturas de ferro e pedra. A pele do colosso foi moldada em folhas de bronze. Quanto à sua pose, a verdade é que não sabemos se estava em pé, sentado ou mesmo dirigindo uma carruagem. É possível encontrar pistas e estátuas como estas. Um bronze em pé com um pouco de vida e graça dos melhores trabalhos de Lisípos para Alexandre. Esse mármore gigante é uma cópia de outro colosso, um que o próprio Lisípos fez. O colosso de Rhodes não estava cansado e esgotado como esse pobre velho Hércules. Era um jovem com um rosto bonito, e isso nos dá mais uma pista. Esta linda cabeça foi encontrada na ilha de Rhodes. A primeira coisa interessante para nós são esses buracos, que seguem em torno da parte de trás da cabeça. Existem muitos deles, e se você enfiar um arame ou um pedaço de bronze coberto de ouro, você vai descobrir que eles foram raios perfeitamente simétricos como os raios do sol, como os raios da cabeça da Estátua da Liberdade. Ou então, em torno da estátua do deus Hélios, ele sempre usava raios de sol. Então esta é a cabeça da estátua de Hélios, o deus do colosso da cidade de Rhodes. Numa margem de 100 anos, mais ou menos, da mesma data do colosso, vamos olhar o rosto. Veja a boca ligeiramente aberta, o pescoço torcido, os olhos abertos. É Alexandre. É da mesma escola dos escultores que fizeram o colosso. Fizeram esta imagem do rei que vai atravessar o mundo. Este é Hélios. Ele é um deus muito interessante. Não é um deus grego, ele é asiático. E tomou poder nas grandes cidades do Oriente, em cidades helenísticas como Pérgamo e Rhodes. É um deus oriental, como Jesus Cristo, outro deus oriental. Vai destas cidades distantes direto a Roma e para o coração do império. Se você for a Roma moderna, ainda vai encontrar imagens do antigo deus do sol. Quando o cristianismo estava começando, as ligações entre os deuses orientais eram muito próximas. Como Cristo, Hélios, o deus sol, era também um deus de julgamento que punia os pecadores. E Hélios também nasceu no dia 25 de dezembro. E ainda adoramos o domingo, o dia de Hélios. Ainda hoje, no fundo da igreja debaixo do altar de São Pedro, existem lembranças de Hélios em algumas das imagens mais antigas de Cristo. Numa antiga catacumba perto da tumba de São Pedro, um mosaico de ouro nos mostra Cristo como Hélios voando em sua carruagem. Esse Cristo tem o pescoço torcido de Alexandre e o cabelo despenteado e uma boca ligeiramente aberta. E as chamas ardentes que tremulavam em torno da cabeça do colosso se tornou a auréola cristã. Aqui estão ecos das maravilhas antigas que entraram no mundo cristão. E ainda hoje, nossas cidades modernas estão cheias de imagens de Zeus e do colosso, e todas elas, como todos nós, inspiradas naquelas esplêndidas imagens antigas de marfim, bronze e ouro.